meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula do dia, que é a aula de geografia, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre o trabalho, tá bom? Vocês sabem que todo mundo precisa de muita coisa, não é mesmo? Nós, por exemplo, a gente precisa de roupa, de alimentação, de cuidados médicos, não é mesmo? Descanso, casa para morar, enfim. E para isso, a Pro, por exemplo, que é adulta, precisa trabalhar. E vocês, que ainda são crianças, precisam que os pais de vocês trabalhem para proporcionar isso para vocês. Alimentação, conforto, roupa, brinquedo, festinha de aniversário, não é mesmo? Então, meus amores, as pessoas adultas, elas trabalham para ter coisas que precisam e também para satisfazer as necessidades e vontades também, tá bom? Então, meus amores, os adultos, eles podem trabalhar para si mesmo ou para outras pessoas ou empresas, tá bom? Vamos conhecer? Vamos conhecer primeiro o conceito de trabalho. Trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. O trabalho também pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em várias áreas. Por exemplo, tem gente que tem a área voltada para a saúde, são aquelas pessoas, os médicos, os veterinários, os pediatras, os dentistas, tá bom? E tem já pessoas, por exemplo, que são mais voltadas para a área da educação, os professores, diretores, pedagogos, secretários de educação, tá certo? Enfim, são diversas áreas que abordam aí a questão do trabalho, tá certo? Mas vamos conhecer. As pessoas, meus amores, que trabalham e que têm uma formação são chamadas de profissionais, tá certo? Ele é chamado assim porque ele desempenha um trabalho, tá certo? Então, observem os profissionais que a Pro elencou aqui para vocês. A gente tem aqui uma pediatra, que é aquela médica ou médico de criança, tá certo? Mas a gente tem também apenas o médico, não é mesmo? Que aí tem diversas áreas da medicina, tem o clínico geral, aí tem aquele médico que é só para a cabeça, tem aquele médico que é só para o coração, enfim, são diversas áreas, tá bom? E aqui a Pro trouxe um veterinário, olha, que é aquele profissional que cuida dos animaizinhos, cachorro, gato, cavalo, enfim, tá certo? Vamos lá. A Pro trouxe aqui já outra área, observe, o jardineiro. E a Pro mencionou também outro trabalho que é o mecânico, que ele conserta os carros, não é mesmo? O jardineiro, ele pode cuidar, por exemplo, de um jardim, de um lugar público, por exemplo, uma praça pública, ou também ele pode trabalhar para residências privadas, cuidando do jardim da casa de alguém, tá certo? E o mecânico, ele conserta carros, não é mesmo? De diversas pessoas, de empresas, enfim. A gente tem aqui, olha, o que a Pro é, uma professora, não é mesmo? Que trabalha ali, ó, dando aula, ensinando valores, aprendendo com vocês também, tá certo? E a professora ou professor, não é mesmo? A profissão de professor é aquela profissão que forma todos os outros profissionais. Porque, por exemplo, para o médico ser médico, ele precisou estudar para ser médico. E com quem que ele estudou? Com um professor. Não é legal? Muito divertido. Muito bom ser Pro também. A Pro adora. E a Pro colocou aqui um pintor. Olha, então, meus amores, o pintor, ele enfeita as casas, as ruas, enfim, ele dá cor a o nosso ambiente, não é mesmo? Vamos lá.
Se vocês observarem, todos esses profissionais que a Pro mencionou, eles utilizam algumas coisas, instrumentos. Aqui nessa imagem, a pediatra ela está usando um estetoscópio, que é esse aparelho que ouve o coração, as batidas do coração. Aqui também a moça, a veterinária, também está usando. O jardineiro, ele tem esses instrumentos, tesouras maiores e mais resistentes para cortar os galhos das árvores, poldar, não é mesmo? E deixar tudo bem bonito. O mecânico, ele utiliza de diversos instrumentos, chaves, potes de graxa, enfim, não é mesmo? A Pro utiliza o quadro, utiliza o piloto ou giz, não é mesmo? Os livros, olha, a mesa, enfim. E o pintor, ele utiliza o quê? O pincel, esse rolo e tinta também, certo? Mas vamos lá. A Pro trouxe aqui agora, exemplos de trabalhos voluntários, certo? As pessoas que realizam o trabalho voluntário, como o nome já diz, não é mesmo? É um trabalho sem remuneração, ou seja, eles não recebem para fazer esse trabalho. O contrário de todos esses profissionais que a Pro já mencionou, eles recebem pelo trabalho que eles fazem, ou seja, eles ganham um salário, tá certo? O salário é o dinheiro que o trabalhador recebe todo mês pelo trabalho que ele desempenha, ok? Mas as pessoas que exercem o trabalho voluntário, eles não ganham para isso, tá certo? Eles utilizam, o seu talento e o seu tempo para ajudar as pessoas. Então aqui, a gente vê um grupo de voluntários recolhendo lixo, reciclando, muito legal. O planeta agradece, não é mesmo? E aqui a gente tem uma dupla de pessoas, divertindo as crianças nos hospitais. Certo? Então, esse trabalho é muito importante e deve ser muito valorizado, porque são pessoas que dedicam o seu tempo a fazer esse trabalho tão lindo, não é mesmo? Aqui é a carteira de trabalho, que é um documento onde é registrada toda a trajetória de vida de trabalho da pessoa, tá certo? Então, esse é o documento, como a gente já estudou, não é mesmo? Em que as pessoas, comprovam o seu trabalho, tá certo? Por isso que a gente ouve assim, tal pessoa tem a carteira assinada. Então, é esse documentozinho aqui, ok? Que dá direito a muitas coisas. A férias, a um 13º, que é um salário a mais que o funcionário recebe após um ano de trabalho, diversos outros direitos, tá certo? A gente tem também, meus amores, os trabalhadores autônomos, tá certo? Ou também conhecidos como trabalhadores liberais, tá certo? São aquelas pessoas que trabalham para si mesmo. A Pro trouxe um exemplo aqui, que é o pedreiro. Pro, mas o pedreiro não pode trabalhar para uma empresa? Pode sim, mas ele também pode trabalhar para si mesmo, então ele é considerado um autônomo. Essas pessoas que vendem para si mesmo, que trabalham em casa, por exemplo, e não tem horário, não tem cobrança de chefe, são chamados de autônomos, tá certo? E tem também os servidores públicos, ou também conhecido como funcionários públicos. São aquelas pessoas que prestam serviços para o Estado, ok? Então, aí a gente tem, médicos, professores, enfermeiros, policiais, bombeiros, ok? A gente tem aqui um assunto muito delicado, que é o trabalho infantil. Vocês lembram que lá no início do vídeo a Pro falou que quem trabalhava? Os adultos, isso mesmo. Aqui a gente tem. Vamos ver o que é um trabalho infantil. É qualquer forma de trabalho realizada por crianças ou adolescentes abaixo da idade mínima permitida pela legislação de cada país.
No Brasil, que é o nosso país, qualquer forma de trabalho infantil é totalmente proibida até os 14 anos de idade. A partir dos 14 anos de idade, o adolescente ele pode entrar em programas sociais, como por exemplo, Jovem Aprendiz, que aí é como se fosse uma introdução à carreira desse adolescente. Mas a partir dos 14 anos, abaixo dos 14 anos, é proibido qualquer forma de trabalho infantil. Então, a Pró trouxe aqui duas imagens. Uma criancinha trabalhando. Olha como ele está triste, dá para ver pelo semblante dele. E temos aqui uma menina estudando. Que linda, não é mesmo? Então, meus amores, qual é a imagem que representa a vida da criança, o direito da criança? É a primeira imagem? Uma criança trabalhando, ó. Essa é a primeira imagem? Ou é a criança estudando? E qual é a imagem proibida? Me digam aí. Isso mesmo, a primeira imagem. Essa imagem está proibida. Por quê? Porque criança não trabalha. Criança faz o quê? Dá trabalho. Vamos assistir um videozinho muito legal agora, tá certo? Lápis, caderno, chiclete, fião, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, Lúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, fião, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, tombou, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Olhem, meus amores, quando alguém disser para vocês que criança trabalha, vocês dizem, ó, não. Criança não trabalha. Criança faz o quê? Dá trabalho. Esse vídeo, essa música, tem o título, ó, Criança dá Trabalho, que é da palavra cantada, tá certo? Então, vamos lá às nossas atividades, já que a gente já aprendeu bastante, não foi mesmo? Agora a gente vai ver. Leia com atenção. O nome do texto é O Mais Importante, que é de Isabel Cristina Silveira Soares. Vamos lá? O trabalho é muito bom, engrandece o cidadão. Amando o que faz, não importa a profissão. Meu pai é pedreiro, minha mãe é lavadeira. Meu avô foi carpinteiro e minha avó cozinheira. O pedreiro suja a roupa que a lavadeira vai lavar, mas também constrói a casa onde todos vão morar. O carpinteiro faz a mesa para o alimento colocar, mas a cozinheira, com amor, leva o mesmo a cozinhar. Seja qual for a profissão, não podemos negar. Fraternidade é a solução para o sucesso chegar. Percebi aí, então, o valor da união. Precisamos um do outro em qualquer profissão. Olha que texto mais lindo! Agora a gente vai responder as questões. Vamos lá? Marque um X na alternativa que corresponde ao gênero textual que você leu. A gente leu uma fábula, gente. Esse texto fala de animaizinhos que têm vida como um ser humano, que falam, que agem como um ser humano. Esse texto é uma poesia? Vamos ver de novo. A gente tem verso, a gente tem estrofe e a gente tem rima. Então, pode ser considerada uma poesia? Sim! Ou a gente lê uma receita. Esse texto ensina a gente a fazer alguma coisa com ingrediente, modo de preparo? Então, a gente lê o quê?
uma poesia. Muito bem, marquem aí, tá certo? O número 3 diz: escreva as profissões citadas no texto. Vamos lá de novo. A gente tem, meu pai é pedreiro, olha uma profissão. Minha mãe é lavadeira, outra profissão. Meu avô foi carpinteiro, outra profissão. E minha avó, cozinheira. Então temos aí as profissões que o texto fala, não é mesmo? Então vamos escrever: pedreiro, lavadeira, carpinteiro e cozinheira. Ok, gente? São as profissões que aparecem no texto, tá bom? Depois, meus amores, vocês irão escolher 2 profissões dessas que foram citadas no texto e representá-las nos quadros abaixo. Vocês irão escolher 2 profissões dessas que a gente escreveu aqui em cima e vai desenhar, combinado? Então, caprichem no desenho, tá bom? Então, meus amores, o número 5 está perguntando: de acordo com o texto, qual é o sentimento mais importante em qualquer profissão? Quando ela fala assim, seja qual for a profissão, não podemos negar. Fraternidade é a solução para o sucesso chegar. Então, meus amores, qual é o sentimento que ela menciona aí? É a fraternidade. Então, a gente vai responder, em qualquer profissão, o sentimento mais importante é a fraternidade. Tá certo, meus amores? Depois vocês irão conversar com seus pais, tá bom? E responder as perguntas. Letra A. A profissão do seu pai é... E vai responder com a profissão do seu papai, tá certo? Depois vocês irão escrever os instrumentos de trabalho do seu papai e também o local de trabalho, combinado? Depois vocês irão escrever a profissão da mamãe e vai também anotar os instrumentos que ela utiliza na profissão dela e o local de trabalho, tá certo? Então, os instrumentos, por exemplo, minha mamãe é professora, então vamos escrever o quê? Os instrumentos de trabalho são o quê? O quadro, os pilotos, os livros, tá bom? E o local, por exemplo, é a escola, tá certo? Então, escrevam aí com muito capricho, tá bom? O número 7, meus amores, está pedindo para a gente observar cada instrumento e escrever o nome do profissional que o utiliza. A gente tem aqui diversos instrumentos de diversos profissionais e a gente vai analisar. Aqui a gente tem uma vara de pescar. Quem é, gente, que utiliza a vara de pescar? O pescador, muito bem. Quem é que utiliza o estetoscópio? Diversos profissionais da saúde, não é mesmo? Então, a gente vai, colocar o médico, tá certo? Que aí abrange diversas áreas. Quem é, meus amores, que utiliza a lousa e os pilotos? A Pro, muito bem. Esse instrumento aqui, mais todas essas chaves e alicates e fios, quem é, meus amores, que utiliza? O eletricista, muito bem. E agora a tinta e o pincel. Muito fácil, o pintor, né, gente? E agora essas ferramentas como pás, os ganchinhos, toda essa ferramenta aqui é de quem, meus amores? Do jardineiro. Muito bem. Olhem, meus amores, no número 8 está pedindo para a gente marcar as alternativas corretas. Vamos lá analisar cada uma? O primeiro quadrinho diz: no trabalho voluntário, o voluntário dedica seu trabalho e tempo para ajudar outras pessoas. Isso aí está correto, gente? Sim, porque lembra do que a Pro falou sobre o trabalho voluntário, que são pessoas que dedicam seu trabalho, seu tempo e o seu talento ajudando outras pessoas. Então, ok, certinho. O segundo quadradinho diz: os trabalhadores autônomos não têm salário fixo ou registro na carteira profissional e são livres em relação ao horário. Sim, gente, aqueles profissionais que trabalham para si mesmo, que não têm chefes, por exemplo,
Eles não têm o salário fixo, não é mesmo? E também não têm a carteira assinada. E também são livres em relação ao horário. Eles não têm horário certo para trabalhar, tá certo? Então, isso aí está certo? Sim! O homem nem sempre precisou trabalhar para garantir a sua sobrevivência. Será, gente? Vocês acham que? Eu acho que não, porque lembra do que a Pro falou? Que a maioria das pessoas, dos adultos, eles trabalham, certo? Para suprir as necessidades, para garantir a sobrevivência, não é mesmo? Então a gente não vai marcar esse daí. O próximo diz assim: no trabalho remunerado, ou seja, naquele trabalho em que as pessoas ganham dinheiro, certo? As pessoas recebem um salário pelo seu desempenho nas atividades? Sim, né, Pro? Porque no trabalho remunerado as pessoas ganham uma quantia em dinheiro que é chamado de salário, ok? E é um direito do trabalhador, certo? E em troca do trabalho dele, ou seja, do desempenho das atividades. Então, essa alternativa está correta. E no último diz assim: a única forma de trabalho é a remunerada? Gente, porque a gente já aprendeu que tem também os trabalhadores voluntários, não é mesmo? Então, isso aí, não é correto. O número 9 está pedindo para vocês conversarem com alguém que trabalha como voluntário. Se vocês conhecerem alguém que desempenha esse trabalho muito lindo, vocês vão perguntar as seguintes questões. Olha, como a nossa situação atual não permite que a gente saia para ver as pessoas e ter uma comunicação pessoalmente, se vocês conhecerem alguém, vocês entram em contato via WhatsApp, tá certo? Ou qualquer outro meio de comunicação virtual, tá certo? Então, vocês perguntam à distância, tá bom, meus amores? A não ser que esse voluntário seja da sua família e esteja próximo a você, tá certo? Mas não precisam ter que sair de casa para responder, ok? Para perguntar pessoalmente, tá bom, meus amores? Então, caso vocês conheçam, vocês irão perguntar o seguinte: letra A, por que você escolheu ser voluntário? Letra B, onde você faz esse trabalho? Letra C, que pessoas se beneficiam do seu trabalho? O número 10, meus amores, pergunta para você. E você, caro aluno, gostaria de ser um voluntário? Por quê? Então, expliquem aí para a Pro se vocês gostariam ou não de exercer o trabalho voluntário, tá bom? O número 11 diz assim: observe as cenas e pinte as que mostram o trabalho voluntário. Vocês irão observar e ver quais são as figuras que mostram o trabalho voluntário e vai pintar com muito capricho, combinado? Então, a gente tem a figura de um homem distribuindo brinquedos, temos aqui um servidor público que é o gari, a gente tem o pessoal dos correios e tem também um palhacinho visitando uma criança doente. Então, vejam aí qual é as imagens voluntárias e pintem, tá bom? O número 12 está pedindo para a gente observar as palavras do quadro e completar os espaços adequadamente. A gente tem aí a palavra público, liberais, privadas, carteiro e públicas. Vamos lá analisar as frases. Letra A. Quem trabalha para o governo é chamado de funcionário. Funcionário o quê, gente? Pensem aí. Funcionário público, muito bem. Letra B. Os professores podem trabalhar em escolas e Em escolas o quê, meus amores? Escolas públicas e privadas, muito bem. A letra C diz o seguinte: o trabalha para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Quem é, meus amores, que trabalha na empresa dos Correios, que entrega as cartas na nossa casa e também as nossas encomendas? É o carteiro. E por último diz assim:
As pessoas que trabalham por conta própria são chamados de profissionais. Quem lembra, a Pro falou que os autônomos também são conhecidos como profissionais liberais. Muito bem. Terminamos então, preenchemos todas as frases. O número 13 diz: pesquise o trabalho de pessoas que moram no campo e de pessoas que moram na cidade e depois responda as questões abaixo. Olha, meus amores, a gente tem pessoas que trabalham no campo, pessoas que trabalham na cidade. Vocês irão entrevistar, como a Pro falou, pesquisar, mas por meio da plataforma do WhatsApp, tá bom? Vocês não precisam sair de casa para responder e fazer essa pesquisa. Combinado, meus amores? Prometam para a Pro, tá bom? Então, vocês irão perguntar para essas duas pessoas, uma que trabalha no campo e outra que trabalha na cidade. Qual é o tipo de trabalho que ele desempenha? Quantas horas por dia? É o mesmo trabalho durante o ano todo? E, por último, há um período de férias e vão responder. De um lado, as respostas da pessoa que trabalha no campo e do outro, da pessoa que trabalha na cidade. Combinado? Então, meus amores, essas foram as atividades de vocês. Espero que tenham compreendido e se divertido também. Um grande beijo da Pro e até a próxima aula!